Boa tarde, presidente. Saudar a presidência de Vossa Excelência nessa tarde. Também saudar o nobre deputado Bruno Dauaire, colega, companheiro da Comissão de Trabalho. E, como não seria diferente, saudar essa casa por já iniciarmos esse ano tão desafiador para nós e para a população fluminense, presidente, porque, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo por um longo período do descaso, do desmonte, de uma crise que é resultado do desprezo e da ausência de uma gestão responsável do estado do Rio de Janeiro. E a ausência de uma gestão responsável não causa prejuízo somente financeiro, a crise econômica gravíssima pela qual nós passamos, perdendo drasticamente o nosso parque produtivo, né, perdendo na nossa arrecadação, mas a gente perde porque nós estamos falando de vidas e de pessoas. Quando não há uma gestão responsável, como, por exemplo, quase que monotemática a atuação hoje aqui em relação ao que se refere à água no estado do Rio de Janeiro e à crise atual da água, sob a gestão irresponsável do senhor Hélio Cabral, que, para rememorar, presidente, foi um dos conselheiros da Vale na Samarco e um dos que desprezaram os riscos que, consequentemente, acabaram por incorrer nas tragédias de Brumadinho e Mariana. Se uma pessoa que, segundo, e aí eu vou ler para não ser leviana, que é importante a gente rememorar, se uma pessoa que só para não perder, né? Segundo o jornal O Globo, de 5 de abril de 2019, o senhor Hélio Cabral colocou em risco toda a Baía do Rio Doce. Se uma pessoa com esse histórico, com esse currículo, que já em março de 2019 demite 54 engenheiros altamente qualificados, funcionários de carreira, profissionais abalizados, que com certeza advertiram a empresa sobre os riscos que nós estávamos submetidos e que nos presenteou, presidente, com cerca de 120 bilhões de litros de água contaminada. Isso equivale a 48 mil piscinas olímpicas no período de 31 dias. Esse é o presente que a gestão irresponsável do senhor Hélio Cabral, e mais irresponsável ainda, a gestão do governador do estado do Rio de Janeiro, que na sua declaração diz não ter competência técnica para falar da água. Nós também não temos competência técnica para falar da água. Não era de competência técnica, de formação acadêmica em química que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma gestão responsável, de um executivo que não apresenta um plano de saneamento para o estado do Rio de Janeiro. E é urgente um plano de saneamento básico para o estado do Rio de Janeiro. Um estado do Rio de Janeiro que carece não só de um projeto de saneamento, é urgente a construção de um plano de emprego, um plano popular, construído com os setores populares, com a responsabilidade dos nossos mandatos, com esta casa. O estado do Rio de Janeiro vive, sem dúvida, o seu pior momento. O seu pior momento.
120 bilhões de litros d'água contaminado. Nenhuma resposta até agora a essa crise gravíssima. O que nós recebemos como resposta foi a notificação da empresa, que vem sendo sucateada, precarizada, com a demissão de funcionários, com o caos da gestão Hélio Cabral, para que ela seja vista como inviável e seja, obviamente, privatizada. Nós queremos uma empresa pública, porque uma empresa pública, ela nos dá a possibilidade de fiscalização, não só fiscalização por parte das prerrogativas legislativas, mas por parte de toda a sociedade. E nós não somos a favor da privatização da SEDAI, porque nós entendemos a água como bem comum mais precioso para a humanidade. Vossa Excelência faz parte da Comissão de Segurança Alimentar. Vossa Excelência entende a necessidade de uma água tratada devidamente, de uma responsabilidade no que se refere à distribuição de água, ao fornecimento de água, à distribuição de água para o cultivo dos alimentos no estado do Rio de Janeiro, nas áreas rurais. A crise se amplia quando nós falamos de um estado do Rio de Janeiro, presidente, deputado Bruno Dauar e demais aqui, que apresenta o maior número de desempregados. Veja, 70% dos desempregados está no estado do Rio de Janeiro. E já sabemos que estes desempregados são jovens e mulheres em situação de alta vulnerabilidade. Pessoas que não têm condição, deputado, de comprar água. Pessoas que não têm condição de continuar fervendo água porque não podem comprar o botijão de gás. Nós estamos sob a égide da irresponsabilidade, sob a égide dos absurdos, de declarações estapafúrdias, irresponsáveis, de nenhum tipo de resposta que um gestor de um estado como o Rio de Janeiro, o segundo estado mais importante do Brasil, com uma empresa como a SEDAI, que tem a sua sede no município do Rio de Janeiro, nós não vimos em nenhum momento o governador, as autoridades responsáveis, como o senhor Hélio Cabral, gestor, presidente da SEDAI, responder à população fluminense. Nós não temos uma resposta. O que nós temos são declarações soltas, o que nós temos é o total silêncio, ou o que nós temos foi o que vimos aqui nessa tarde, com a mensagem do governo, que em momento nenhum trouxe a essa casa uma resposta ou sequer uma tentativa de minorar os danos causados à população no que se refere à distribuição da água. Me causa muita tristeza, porque eu conheço, como muitos deputados e deputadas aqui, as pessoas da vida real. As pessoas que continuam bebendo essa água. E como membro da Comissão de Saúde, nós sabemos exatamente as consequências e o impacto desse processo na saúde já tão combalida do estado do Rio de Janeiro. Para finalizar a minha intervenção nessa tarde, eu conclamo essa casa, celebro a CPI instaurada
para investigar os crimes dessa gestão, porque é esse o nome, crime, porque o senhor Hélio Cabral comete crime, e conclamo essa casa a ser muito menos condescendente e muito mais incisiva na relação com o governo do Estado e com a gestão do senhor Hélio Cabral. Muito obrigada, presidente.